Apocalipse 3, 9. Escutem quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são. Eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Todos que não obedecem são sinagogas de Satanás. Aquela gente que pertence a Satanás são mentirosos, não são judeus. Os mentirosos não são judeus. Eles vão cair de joelho diante de vocês que obedecem. As sinagogas de Satanás, os mentirosos cairão, todos cairão de joelho diante daqueles que obedecem a vocês. Vocês que eu amo terão seus inimigos ajoelhados aos seus pés. E todos saberão que eu amo vocês, porque vocês têm obedecido a minha ordem, aguentou com paciência o sofrimento. Por isso eu, o Senhor, os protegerei. E na aflição que virá sobre o mundo, vocês serão livrados, protegidos. Virá aflição sobre a terra para provar os povos, mas vocês serão protegidos desta aflição, porque eu amo vocês e vou provar isso. No tempo da aflição que virá sobre a terra para prová-los, os que me obedecem, os que eu amo, serão protegidos. Vocês guardem o que vocês têm. Eu venho logo. Quem conseguir a vitória será a coluna no templo do meu Deus. Será a coluna. Escreverei nela o meu novo nome. Ouça o que o Espírito diz. Novamente, focando aqui. Aquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são. Eu farei com que eles venham e caiam de joelho diante de vocês, e todos eles saberão que eu amo vocês e que vocês têm obedecido a minha lei, a minha ordem. E vocês têm sofrido com paciência e aguentaram com paciência, e por isso eu os protegerei. Sinagogas de Satanás. Fingem ser judeus, mas não são. Fingem ser crentes, mas não são. Fingem ser santos, mas não são. Mentem, enganam, roubam, se prostituem, adulteram, não obedecem. Todos são condenados, servos e sinagogas de Satanás. Assim disse Jesus. Sinagoga de Satanás são todos aqueles que não obedecem à ordem do Senhor. São mentirosos, eles não são judeus. Todos que não são judeus são mentirosos. São sinagogas de Satanás. Quem é judeu, obedece à ordem de Deus. Quem não obedece à ordem de Deus, não ouve a voz de Deus, é sinagoga de Satanás. Todos aqueles que obedecem à ordem de Deus são judeus. São salvos. Terão seu nome escrito pelo próprio Deus. E todos aqueles que não são judeus, mas são mentirosos e enganam as pessoas por aí dizendo que são judeus, mas não são,
pregam a palavra, mas não são judeus, não obedecem à voz do Senhor, não obedecem aos mandamentos, não obedecem à ordem do Senhor. Todos esses que estão fingindo ser de Deus e não são, mas estão a trabalho de Satanás e de suas próprias luxúrias e vaidades, são mentirosos, enganam com o evangelho de Cristo, enganam com a palavra de Deus, perseguem os verdadeiros judeus, perseguem os verdadeiros filhos de Deus, perseguem os cristãos verdadeiros, com mentiras, injúrias e calúnias e difamações, se ajoelharão aos pés dos que obedecem. Serão envergonhados e cairão aos pés daqueles que obedecem a palavra do Senhor e a ordem do Senhor. Assim diz o Senhor. Todos que mentiram cairão aos pés dos que obedecem, dos que são de Jesus, dos judeus que são realmente de Jesus e obedecem. Todos os teus inimigos cairão aos teus pés prostrados. Todos os teus inimigos serão envergonhados. Todos os teus inimigos cairão diante dos teus pés, assim diz o Senhor. Todos os teus inimigos, aqueles mentirosos, sinagogas de Satanás, que não são judeus, que estão mentindo, cairão diante dos teus olhos, diante dos teus pés, serão envergonhados. Assim diz o Senhor, o juiz de toda a terra, o leão da tribo de Judá, aquele que nunca perdeu uma batalha, o juiz que nunca falhou, o juiz que nunca mentiu, nunca enganou. Ele nunca falhou e nunca falhará. Jesus nunca falhou e nunca falhará. Jesus, ele é justiça, amor e justiça. Assim diz o Senhor.